Que a paz do Senhor esteja com vocês. Sou o evangelista Dalmi. E este vídeo refere-se a uma aula de doutrina dos anjos gravada para os alunos da extensão da FAESP aqui em Melino Matarazzo. Nossas aulas geralmente são feitas presencialmente, mas devido à pandemia do coronavírus, excepcionalmente estamos fazendo isso por vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Satanás. Nós vamos falar sobre a natureza das suas atividades, a esfera das suas atividades, os motivos e as restrições. Então vamos lá. A natureza das suas atividades. Uma das naturezas das atividades de Satanás é perturbar a obra de Deus. Paulo teve uma experiência, e ele contou isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Ele diz assim: por isso quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Então, você vê que Paulo pregava o evangelho e ele sempre tinha essa oposição de Satanás atrapalhando, e às vezes ele era preso, às vezes ele não conseguia viajar, às vezes ele sempre acontecia algum intempérie, alguma situação onde ele não conseguia realizar a obra de Deus. Também, outra natureza da atividade de Satanás é opor-se ao Evangelho. Então ele se opõe de várias maneiras. Uma das maneiras que ele se opõe ao Evangelho, ele é trabalhando no coração daquela pessoa que ouve a palavra. Você lembra da parábola do semeador? Jesus falou daquela semente que cai à beira do caminho. Então, aquela parábola, caminho ali, o solo, se refere-se ao coração das pessoas. Então, há um tipo de caminho onde a semente era colocada, diz o texto que vinha as aves do céu e arrebatava aquela semente. E Jesus diz que isso aí é o seguinte: a pessoa ouve a palavra, crê na palavra, mas a palavra não penetra no coração. Ela não cria raízes, porque as aves levam a semente. Assim o diabo faz no coração daquelas pessoas que ouvem a palavra, até acredita, mas Satanás tira a palavra do coração das pessoas, fazendo com que as pessoas não criem raízes na igreja, não vá à igreja, não creia, não tenha profundidade no conhecimento da palavra. Tá ok? Outra maneira também de Satanás opor-se ao evangelho é cegar o entendimento das pessoas. Às vezes as pessoas ouvem a palavra, não entendem porque elas estão cegas. É o que diz o apóstolo São Paulo lá no capítulo 2, melhor dizendo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: no qual o Deus desses séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas que estão no mundo, elas estão cegadas pelo Deus desse século. A pessoa que é cega, ela zomba do evangelho, ela não crê no evangelho, ela crê em tantas outras coisas, mas a luz do evangelho não penetra no coração dela, porque Satanás está ali naquele coração efetuando o seu trabalho de oposição ao evangelho. Amém? Outra situação também da natureza de Satanás é que ele domina, ele cega, ele engana, ele laça os ímpios. Por exemplo, o que ele fez, se você ler lá em Lucas capítulo 22, versículo 3, está escrito assim: entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. O camarada participava de um grupo restrito do Senhor Jesus. Jesus tinha um grupo ali de pessoas, um grupo bem mais fechado, eram os 12 apóstolos, mas Satanás entrou no coração dele. Então, Satanás ele domina as pessoas. Tem muitas pessoas que são dominadas por Satanás. Ele também engana. Uma das atividades dele, que ele mais sabe fazer, é enganar.
Vejam só, em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, versículo 8, diz assim, que acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sabe o que ele vai fazer logo em seguida? Diz o texto, ele sairá a enganar as nações sobre os 4 cantos da terra. Porque ele é enganador, né? Ele engana, ele engabela as pessoas, né? Satanás tem essa natureza, né? A natureza das suas atividades é enganar as pessoas, né? Então ele engana as pessoas nas religiões, ele engana as pessoas nas heresias, né? Então, às vezes as pessoas têm até bom coração, boa intenção, mas está preso, por exemplo, numa seita herética, né? Numa seita herética, comete pecados achando que está fazendo coisa certa, mas porque está enganado pelo diabo. Amém? Também ele laça, né? Ele arma laço para os crentes caírem. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso aqui é um conselho que Timóteo está recebendo do apóstolo São Paulo, na sua tarefa ali, onde Timóteo trabalhava, que quando ele fosse escolher um obreiro, ele não queria que escolhesse um obreiro neófito, né? Neófito é aquele novo convertido. Neófito significa ser novo na fé. Por que Paulo não queria? Porque uma pessoa ainda não tem uma certa maturidade. E também Paulo diz que, além de não ser neófito, a pessoa tinha que ter um bom testemunho dos que são de fora. Não é só ter bom testemunho dentro da igreja. Paulo queria que essas pessoas, candidatos a ser obreiro, tivessem bom testemunho dos que são de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então você pega uma pessoa que é bonzinho dentro da igreja, mas lá fora não tem bom testemunho, isso traz afronta para a igreja, né? Porque os que são de fora vão acusar, olha lá, tem um pastor ladrão, olha lá, tem um fulano que está na igreja, mas ele faz isso, faz aquilo, comete coisas erradas. Então acaba sendo um laço do diabo para a igreja escolher pessoas que não têm bom testemunho para ser obreiros na casa do Senhor, né? Também a Bíblia descreve a sua natureza. Além dele fazer isso, ser enganador, né, ele é descrito como presunçoso, né? Presunçoso, aquela pessoa que acha que pode, né? Por exemplo, ele chegou diante de Jesus para tentar Jesus. Olha a presunção, tentar Deus, né? Queria que Jesus se encurvasse diante dele. Queria que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse, né? Isso é da natureza de Satanás, ser presunçoso. Quem é presunçoso, né, tem que tomar cuidado, que essa natureza não é divina. Também ele é orgulhoso. Paulo, mais uma vez falando, quando Paulo diz que não escolha uma pessoa não neófita, ele diz assim, para que exorbedecendo não caia na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? Exatamente a soberba, o orgulho. O pecado do diabo foi o orgulho, aquele pecado que surgiu lá no coração dele. O diabo não foi tentado, o diabo não foi provado, a tentação não foi externa, esse orgulho surgiu no coração dele. O texto diz assim, que até que se achou iniquidade no seu coração, né? Também nós devemos levar em consideração que o diabo ele também tem poder, ele é poderoso. Nós lemos várias vezes nas nossas aulas presenciais, lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Presta atenção. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo já está dominado por ele. E esse mundo anda segundo o príncipe das potestades do ar. Então ele tem, quando falamos que ele é poderoso, ele tem domínio, ele tem um poder sobre
diversos demônios, ele tem uma cadeia de comando, né, que está subordinada a ele e ele age. Então Satanás, ele é poderoso, né? Outra característica de Satanás, faz parte da sua natureza, é a sua malignidade. Ele é maligno, né? Em Jó, capítulo 2, versículo 4, quando ele foi pedir permissão a Deus para tratar, né, para poder lançar aquelas tentações, aquelas provações sobre a vida de Jó, né? Ele chegou para Deus, olha só, Jó, ele é bonzinho assim, ele é rico, tal, né? Aí ele diz, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ele estava dizendo para Deus que Jó, mesmo ele ter perdido tudo, porque já é a segunda vez que ele tinha ido na presença de Deus para falar sobre Jó, mesmo Jó tendo perdido tudo, Jó ainda retinha a sua integridade. Aí Jó disse para Deus que ele só retinha essa integridade porque ainda tinha vida. Olha a malignidade, ele estava querendo, a maldade dele está aí, querendo tirar a vida de Jó. Deus permitiu tirar a saúde, mas ele é maligno. Isso quer dizer o seguinte, maligno é gente que não tem dó de ninguém. Satanás não tem dó de crente, porque ele é maligno, né? Ele é do mal mesmo, ok? Outra característica da natureza de Satanás é a sua astúcia. Eu acho que essa característica é a que mais aparece na Bíblia, né? Se você vê na primeira vez que ele aparece na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, ele diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todas as limarias do campo que o Senhor tinha feito. E disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você vê. Então a serpente já tinha aquela natureza de astúcia. Por que ele escolheu a serpente? Porque a serpente era compatível também com a sua natureza. Então isso aí é um plano astuto. Ele se utilizou de uma natureza que a própria serpente tinha, que se identificava com ele, e através disso ele efetuou a tentação na vida daquela mulher. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Então, é uma natureza de Satanás, sempre está elaborando, sempre procurando fazer algum plano com astúcia, né, para derrubar crente, fazer crente fraquejar na fé, fazer crente enfraquecer, porque ele é astuto. Por isso que Paulo diz, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Então ele sempre está elaborando alguma coisa para fazer o crente cair. Por isso que Paulo diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, você vê que ele faz isso no mundo inteiro, tentando o crente com as suas astúcias. É o que ele mais faz, né? Ele sempre está numa meia-verdade. Tem uma verdade junto, mas ele coloca uma mentira no meio, que é pior que a mentira, porque ele é astuto. Ele faz isso para laçar os crentes. Pois bem, isso é da natureza das atividades dele, é o modo dele atingir, de ele operar, né? O modo dele trabalhar. Bom, vamos falar agora também um pouco sobre a esfera das atividades dele, né? Onde é que ele trabalha, né? Que ambiente que ele trabalha? Porque não pense que o diabo só trabalha lá nos filhos das trevas, lá no meio dos ímpios. Não, ele trabalha em lugares bem mais nobres também.
né? Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 11, do 13 ao 15. Diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Você prestou atenção? Que a esfera de atuação de Satanás aqui é no meio das religiões, é no meio de ambientes espirituais, transvestido de santidade, ambiente que você vai, nossa, aqui é muito santo, aqui o negócio está no outro patamar espiritual, mas ele trabalha no meio desses apóstolos, tem nesse meio obreiros fraudulentos, e ele diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, é um campo de esfera de atuação de Satanás. Ele não só trabalha no mundo, ele trabalha nesse ambiente religioso, nas igrejas. E não é só nas religiões do mundo, não, no islamismo, no budismo. Satanás também trabalha no meio do cristianismo. Não é, quando eu falo cristianismo, não é somente no meio do catolicismo, ele trabalha também no meio do protestantismo. Olha só quantos ramos de divisões existem no protestantismo. Existe Testemunho de Jeová, existem os adventistas, existem os mormons, todos eles receberam uma revelação. Todos eles apregam uma certa santidade, uma certa iluminação divina, né? Então, você vê como Satanás trabalha. Ele trabalha também no meio das religiões, ok? Bom, ele também trabalha, né, no reuniões religiosas também. Ele trabalha nas religiões religiosas. Se você observar, por que existe essa expressão doutrinas de demônios? Né? É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns à fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por que essa expressão doutrina de demônio? Porque doutrina está relacionada ao ambiente religioso. Então ele trabalha no meio dos falsos obreiros, falsos apóstolos, mas ele também trabalha no campo doutrinário, fazendo as pessoas crerem errado, acreditar errado, né? Ter crenças que é incompatível com a palavra do Senhor. Por que existe aquela expressão lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, né? Quando ele diz assim: conheça as tuas obras, e a tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, mas são da sinagoga de Satanás. Essa expressão sinagoga é uma expressão comum no campo religioso. O Satanás trabalha também nessa esfera, ele trabalha nas igrejas. Você lembra daquela parábola não, daquele fato que aconteceu, um milagre de Jesus, que está sendo narrado lá em Lucas capítulo 13, que havia uma mulher que todo dia ia para a sinagoga. Todo dia ia para a sinagoga. Mas ela tinha uma enfermidade que fazia com que ela andasse encurvada. E ela não estava doente. Jesus, quando foi curar ela, ele expulsou um demônio que causava a enfermidade. Ou seja, ela não tinha problema de saúde, mas o demônio fazia com que ela andasse encurvada. Jesus curou e libertou aquela mulher através de uma expulsão de demônio. Então, para você ver que mesmo a pessoa indo para a igreja todos os dias, mesmo a pessoa congregando todos os dias, ouvindo a palavra todos os dias, ela tem que tomar cuidado para não dar lugar ao diabo, né? Não dar lugar, porque o diabo continua atuando, continua perturbando, fazendo com que as pessoas pequem, errem e fiquem escravos dele. Amém? Bom, e quais são os motivos, né? Por que Satanás faz isso? Por que ele persegue isso? Ele trabalha desse jeito, né? Tão maldoso, né? Não existe um texto bíblico que
mostra, né, comprova raticamente o motivo da sua ira em relação à igreja e em relação aos justos, né? Alguns escritores falam que ele age assim por causa de inveja. Ele tem inveja do povo de Deus. Ele odeia a imagem de Deus em nós. Por isso que ele age dessa maneira. Também, a Bíblia fala que Satanás ele tem um limite, ele tem restrição para atuar, né? Ele não pode fazer as coisas sem a permissão de Deus. Então Jesus disse que Satanás ele já está derrotado. Lá em João capítulo 12, versículo 31, diz assim: agora o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então Satanás já está expulso, já está derrotado. Então talvez aí ele quer, esse é o motivo, né? Então esse aí é o motivo, já que ele está derrotado, ele quer levar mais gente com ele, né? Então, só que tem um porém, a restrição, ele está restrito às suas atividades porque ele já está derrotado, e também porque algumas atuações só acontecem se você também não resistir. É por isso que Tiago diz, lá no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então você tem que resistir à tentação, às ciladas, perceber, né? Estar sempre andando com Deus, vivendo uma vida de consagração, uma vida de temor, uma vida de oração, né? E resistindo, porque o Satanás ele quer tirar a tua fé, ele não está interessado só em destruir o seu patrimônio, a tua saúde, tirar tudo que você tem. Isso aí é apenas um meio de ele atingir o objetivo dele, que é a sua fé. A sua fé, segundo Pedro escreveu, que ela é muito mais preciosa que o ouro. Você veja que Jó passou por toda aquela tribulação, mas Satanás não saiu vitorioso. Por que Satanás não saiu vitorioso? Jó perdeu a família, Jó perdeu o seu patrimônio, perdeu a saúde, viveu um período desgraçadamente, mas Satanás não foi derrotado. Por que Satanás não foi derrotado? Porque Jó ainda reteve a fé. A fé de Jó valia mais do que tudo aquilo que ele possuía. Valia mais que os seus filhos, valia mais que o seu patrimônio, valia mais que tudo que ele tinha. Até a mulher dele, ser usada, disse: porque ainda retens a tua integridade. Amaldiçoe o teu Deus e morre. Né? Mas Jó respondeu, né? Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Então ele ainda acreditava, né, que ele podia vencer. Mas se ele também morresse, mas a fé ainda ele reteve. Então isso é o mais importante. Satanás odeia a tua fé. Satanás não odeia que você fique rico, que você prospere. Não, os filhos dele também acontece isso. Ficam famosos, ficam ricos, prosperam, né? O que você tem de mais precioso é a tua fé. Quantas pessoas nesse período de coronavírus vão perder a fé, vão esfriar a fé? Ele está interessado nisso, né? Então, a maneira de vencer Satanás, que ele nunca vai parar de trabalhar, é você resistir. Porque Satanás ele não pode matar sem a permissão de Deus. Ele não pôde matar Jó, porque Deus não permitiu. Satanás também não pode tentar sem a permissão de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Foi o Espírito Santo que quis que Jesus fosse tentado pelo diabo. Amém? Então, esta é a aula de hoje, né? Espero que você leia o material, não deixe de ler o material, né, desse título, dessa parte aí que está no seu livro, O Diabo e Suas Atividades, tá bom? Que Deus os abençoe, até a próxima aula.